Fala aí galera, de volta aqui no canal do Lessa com mais informações nesta quinta-feira sobre o Fluminense, já falando sobre o jogo de sábado contra o Palmeiras, mais de 30 mil ingressos vendidos para a partida deste final de semana, jogaço, Campeonato Brasileiro, bicho vai pegar, ainda não sabemos o time que o Diniz vai mandar a campo, já que terça-feira que vem tem o jogo de volta pelas oitavas de final da Libertadores, mas independente disso, até porque o Palmeiras também vai atuar pela Libertadores, teremos certamente um jogo bem interessante neste sábado no Maraca. Para a partida de volta, pelas oitavas, restam pouquíssimos ingressos, tá, galera? Pouquíssimos ingressos à disposição, coisa de menos de 1.000 ingressos aí. Então, se você ainda não resolveu, se está em dúvida se vai ou não vai ao jogo, em relação à importância da partida, não tem dúvida. Então, corre atrás aí, porque já vai acabar. Deixa o like aí, galera, não se esqueça, se inscreva aqui no canal do Lessa, se torne membro aqui para apoiar mensalmente o canal, com qualquer valor, tem aqui plano baratinho, só para você dar uma força aqui no nosso trabalho, para ajudar ainda mais no crescimento do canal, mais que vocês já ajudam. O importante mesmo é verificar também se você está inscrito, se não tiver inscrito, ative o sininho para você não perder nada do que acontece no dia a dia nos bastidores do Fluminense. E hoje a gente vai falar principalmente ainda sobre toda aquela situação do jogo da última terça-feira, a expulsão do Marcelo, os desdobramentos ainda não acabaram e hoje a gente teve acesso ao que o árbitro relatou na súmula do jogo, porque ele decidiu expulsar o Marcelo, né? Coisa que acho que dá para dizer que a maioria discordou da expulsão do Marcelo. E a justificativa é a seguinte, de acordo com o que foi publicado, né, pela Conmebol, no documento do jogo, o árbitro relatou o seguinte, abre aspas, jogo brusco grave. Ele é expulso por jogo brusco grave por pisar na altura da canela, causando uma lesão no rival. Diante do exposto, o jogador foi substituído. Foi isso que disse aí o relatório, a súmula da arbitragem. E aí o Marcelo vai cumprir suspensão automática e depois ele tem até o próximo dia 9 para reunir elementos para a sua defesa, já que todo jogador expulso, ele acaba sendo julgado. Internamente, eu apurei que o Fluminense está bem tranquilo em relação a esse julgamento, que não há uma preocupação do Marcelo pegar um gancho maior, né? Há essa possibilidade em termos de, enfim, de regulamento ali do tribunal, que é um equivalente ao STJD da Conmebol, funciona de forma diferente, mas, enfim, são meio que equivalentes ali. Ele até poderia pegar um gancho maior, mas devido a forma como ele reagiu e também as imagens que temos, que mostra claramente que ele não teve a intenção de lesionar o jogador, até as declarações do próprio Sanches dando conta de que entendeu perfeitamente que foi um lance infeliz, que foi um terrível acidente de trabalho, que o Marcelo não teve a intenção, falou para ele ficar tranquilo. Então até as declarações da vítima nesse caso, né, de quem sofreu a lesão, vão contribuir para que o Marcelo provavelmente não tome nada além de uma suspensão automática. E aí tem aquele pedido, né, que o Fluminense fez junto à Conmebol, protocolou junto à Conmebol, que é para anulação do cartão vermelho do Marcelo. Há um pessimismo em relação a isso, não há otimismo de que esse cartão vai ser retirado, apesar de tudo que a gente tem, de todos os elementos, né, que mostram que não houve dolo, né, não houve intenção de lesionar o adversário, mas mudar uma decisão de campo, né, com o que o árbitro agora registrou em súmula, vai ser bem complicado. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o que chamou muito a minha atenção foi que ontem à noite a Conmebol divulgou o VAR desse jogo. Uma análise que foi a da expulsão do goleiro do Argentino Júnior. E não divulgou o que aconteceu, como foi a conversa que levou à expulsão do Marcelo. Isso para mim é um absurdo, é um escárnio. Você tem no mesmo jogo duas expulsões que obviamente mudaram completamente o panorama da partida. E a mais polêmica delas, que gerou mais discussão, que gerou mais contestação por parte do Fluminense, simplesmente é ignorada. Simplesmente foi ignorado pela Conmebol e é algo que é proposital. Óbvio que é. Por que não mostrar esse lance também? Por que não ter transparência para a gente tentar entender qual foi o que realmente convenceu o árbitro de que ele deveria expulsar naquele momento
o Marcelo. Aí o que eles divulgaram foi isso aí. Dale, que iniciamos. Falta. Vamos. Roja. Dámela. Avanza. Pamelo corriendo mañana. Correcto, juega el blanco. No, espérame, escúchame. Juega el blanco el balón. El arquero llega tarde. Dale, avanza. Con naturaleza. Correcto. Listo. Y dame la cámara del fuera de juego. Correcto. Piero, confirmo tarjeta roja. La naturaleza roja. Aí beleza, tudo bem, divulgaram ali o áudio do VAR, que era uma expulsão óbvia, clara, um lance que não gerou polêmica, não gerou reclamações por parte do Argentino Júnior. E o áudio do Marcelo, nada. É realmente impressionante. Então o que a gente tem aí, para variar, né? A Conmebol, o que a gente tem aí é a súmula da arbitragem. E teve também um médico, eu confesso que eu não vi para onde foi essa declaração. Agora eu consegui encontrar aqui. Foi uma rádio lá da Argentina, de esportes, uma entrevista que o médico Alejandro Roncorini concedeu, e ele disse que não está claro para ele se é por conta do pisão do Marcelo, que pediu o número do Sanches para poder depois o Marcelo falar com ele, que foi o que aconteceu. O Marcelo saiu do estádio sozinho antes da partida, realmente, ele passou para a zona mista, não tinha nem chegado na zona mista ainda, e ele disse que a única vergonha foram as declarações do Felipe Melo. O Marcelo sai sozinho do estádio, o Felipe Melo disse um monte de coisas. São claras as diferenças, entre aspas, foi o que colocou aí o médico do Argentino Júnior. E aí eu não sei se essas declarações foram feitas dentro do estádio, no vestiário, nos bastidores, realmente não ficou para mim, mas ele detonou o Felipe Melo, que reclamou da expulsão, assim como o Fernando Diniz fez de maneira muito mais assintosa e publicamente. Eu não sei se mais assintosa, mas publicamente. Algo que eu até falei depois, eu achei faltou um pouco de sensibilidade para o Diniz, em dizer que, olha, eu não concordo, porque há várias formas de se falar. A forma como o Diniz falou, que é um absurdo, que é inaceitável, assim, eu acho que fica chato pela situação, por todo o contexto do momento, sabe? É uma questão de bom senso ali, de sensibilidade. Você pode não concordar e falar que não concorda. Eu acho que o Marcelo não deveria ter sido expulso, mas da forma como o Diniz fala, parece que aquilo é mais importante do que a gravíssima lesão que sofreu o Sanches. Então acho que faltou um pouco de sensibilidade, mas não foi algo que teve uma repercussão no Diário Olé, mas não foi algo que, pelo menos de uma forma geral, assim, a grande imprensa da Argentina bateu muito. Não teve tanta repercussão assim. Mas porque é o Argentino Júnior. Se fosse um Boca, River, um time maior, certamente teria tido uma abordagem completamente diferente, pelo menos é a impressão que eu tenho. Mas enfim, agora é aguardar para ver se vai ter algum resultado prático de fato esse pedido de anulação do cartão do Marcelo, se o Fluminense vai conseguir isso. E caso não consiga, depois aguardar também a definição se ele vai levar o gancho de apenas um jogo, a suspensão automática como previsto. Ele tem possibilidade de ser enquadrado no artigo 14C do regulamento da Conmebol, que fala de conduta violenta, estipula uma suspensão por ao menos 2 jogos, ou também o artigo 14D, que fala de agressão, que estipula suspensão por pelo menos 5 partidas. Em caso de vermelho direto, a suspensão de um jogo é apenas para o artigo 14B, que fala em jogada brusca grave. Então, acho que é onde se enquadra a situação do Marcelo, uma jogada brusca grave. Não foi uma atitude violenta, então não tem por que se enquadrar em outra situação que não seja a desse artigo que fala de apenas uma situação, uma jogada brusca grave. O Corinthians ele conseguiu anular um cartão vermelho do Matheus Araújo. Ele levou vermelho porque supostamente se envolveu em uma confusão no jogo contra o Universitário, e depois o Corinthians provou que ele não teve participação nenhuma na confusão, que foi outro goleiro. Só que, assim, há um caso, isso aí foi publicado numa matéria pelo Caio Blois no Trivela. Isso é um caso de exceção, completamente de exceção. Isso não é normal na Conmebol. Então, por isso, eu acho bem complicado essa situação ter um destino diferente, que não seja, no mínimo, a suspensão automática do Marcelo na próxima terça-feira. Galera, já tem cotação para o jogo contra o Palmeiras na Bet7K, sábado,
pagando 2,5 na vitória do Fluminense lá na Bet7k. Vou deixar o link aqui no comentário fixado, se você puder me dar essa força, é muito importante, só clicando aqui já me ajuda demais. Se você não tiver cadastro é rapidinho, só fazer, já faz sua fezinha lá, dá seu palpite na vitória do Flusão, pagando 2,5, uma cotação muito boa, tudo bem, a gente não sabe ainda o time que vai entrar em campo, mas tem a dupla chance também, pagando 1,43, vitória ou empate do Fluminense, pagando 1,43 lá na Bet7k. Clica aqui nesse link, dá uma moral aqui pro canal, parceria muito importante, deu um apoio muito grande nessa viagem à Argentina, para que eu estivesse lá trazendo todos os detalhes, bastidores, informações direto de Buenos Aires. Então, se você puder me dar essa força lá na Bet7k, te agradeço demais. Para a gente fechar aqui, nesta sexta-feira, o zagueiro Nino vai ser julgado pelo STJD. E na segunda-feira vai ter Fernando Diniz, é o Fluminense que vive aí no tribunal. O Fernando Diniz, então, já é cliente assíduo lá do STJD. Eu já falei isso aqui, ele vai acabar levando um gancho maior em breve, devido à recorrência. No caso do Diniz, é a expulsão para aquele jogo lá do Atlético Mineiro, que foi lá em Volta Redonda, e o Nino pela expulsão contra o Bahia, né, que foi na vitória aqui no Maracanã por 2-1. O Diniz foi denunciado no artigo 258, que fala em assumir qualquer conduta contrária à disciplina e à ética esportiva, prevê suspensão de 1 a 6 partidas. Ele foi julgado recentemente pela expulsão contra o Botafogo, mas escapou de uma punição. O Nino, artigo 254A, que fala em praticar agressão física durante a partida. Suspensão mínima de 4 jogos e pode chegar até 12 jogos de gancho. Não acho que o Diniz vai ser... Aliás, que o Nino vai tomar um gancho maior não, tá? Não acho que aquele lance é tão violento assim. O Fluminense também foi denunciado porque na súmula da partida contra o Bahia havia informação de que objetos foram arremessados no gramado. Então vai ser enquadrado no artigo 213, que fala em deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens, enfim, em outras coisas, a pena e a multa que pode variar de 100 a 100 mil reais. Então, Nino na sexta-feira, Diniz na próxima segunda-feira. Eu, sinceramente, acho que o Diniz tem uma boa chance de pegar um gancho maior aí nesse julgamento do STJD. Tomara que não, mas a recorrência nesse caso aí pode ser um problema. Valeu, galera, deixa aí seu comentário, se inscreva aqui no canal do Lessa, não se esqueça, compartilhe os vídeos aqui do canal, tamo junto a qualquer momento, voltamos com mais informações.